Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de que horas você está vendo esse vídeo, mas se você chegou por aqui não é por acaso. Meu nome é Walter. Meu sinal é este. Bem, hoje é setembro, dia 23, e eu estava vasculhando as minhas anotações antigas, porque eu costumo trazer temas que eu já falei sobre uma nova perspectiva. Essa é a camisa mais azul que eu tinha, esse era o óculos mais azul que eu tinha. Estamos vivendo o Setembro Azul. Este Setembro Azul, ele é o momento onde temos para discutir, tratar, disseminar as ideias a respeito da inclusão. Tá, mas o que seria incluir? No processo histórico do nosso país, a inclusão sofreu 4 grandes momentos. O primeiro momento era o momento de excluir todos aqueles que eram diferentes, como os surdo-mudo ou qualquer PCD, pessoa com deficiência. A gente excluía elas dos espaços escolares, principalmente, e consequentemente dos espaços de trabalho. Depois, com essas discussões, a gente percebeu que não poderia mais existir essa exclusão. Se fazia necessário criar então uma segregação. Tínhamos nós e os outros. Nós, os normais, e os outros diferentes. Ainda assim, não ficamos satisfeitos. Evoluímos ainda mais e pegamos esses 2 grupos que estavam segregados e integramos. Pegamos esse grupo e colocamos ele dentro da escola. Mas a escola não estava preparada para lidar com esse grupo. Então, esse grupo ficou ali, existindo, mas sem a assistência necessária para que ele fosse desenvolvido, para que o sujeito pudesse se desenvolver a sua capacidade intelectual, motora, dentro das suas capacidades e limitações. Até que chegamos no 4. O 4. 4, que é o número de base, que traz sustentação, que traz os pilares que sustenta a nossa educação, é a inclusão. Ou seja, o muro que separa esses grupos, ele é dissolvido e todos passam a coexistir no mesmo espaço coletivamente. Porém, na teoria é muito bonito. Na prática, o diferente muitas vezes assusta. E esse susto pode gerar medo. E o medo, como uma emoção primária, quando não é bem trabalhada, pode causar sérios problemas. No ano passado, eu estava na escola Monsenhor Luiz Carlos de Oliveira Barbosa, no estado de Alagoas, situada no município de Ibateguara, e desenvolvi, junto com a professora de Libras, um projeto para trazer esse Setembro Azul como um símbolo da inclusão da nossa escola. Tínhamos uma PCD dentro da escola, uma pessoa com deficiência dentro da escola, e ela pôde participar de atividades que desenvolvemos, como palestras, rodas de conversas, entre outros. Esse Setembro Azul, ele se tem esse nome porque em setembro temos muitas datas simbólicas que tratam sobre as pessoas com deficiência auditiva. A gente tem do dia 6 ao dia 11, mas especificamente no dia 11, em 1880, o Congresso Internacional para a Educação de Pessoas Surda-Muda. Nós temos no dia 26 de setembro o Dia Nacional do Surdo. E nós temos no dia 30 de setembro o Dia Internacional do Surdo e o Dia
do tradutor de intérprete de Libras, certo? Então, esse setembro que está carregado de simbolismo vem tentar dissolver essas barreiras. Mas hoje eu não vou falar novamente sobre as pessoas com deficiência auditiva. Hoje eu vou falar dos neurodivergentes. As pessoas que são diferentes pela sua estrutura, pela forma como a sua estrutura psíquica, ou seja, sua psique, se desenvolve. Você deve ter assistido, por exemplo, ou já deve ter ouvido falar dos Pequenos Gênios, né, que passa lá no Caldeirão do Faustão, não, Caldeirão do Hulk, desculpa, no Caldeirão do Hulk. Então, vocês devem ter ouvido falar sobre isso. Lá no Caldeirão do Hulk, ele pega crianças com altas habilidades, que antes nós chamávamos de superdotadas, e coloca diversas atividades para que essas crianças mostrem suas habilidades que estão acima do padrão, da média. Apesar de parecer que ser algo muito legal e muito interessante, possuir altas habilidades se torna um desafio quando o grupo não consegue compreender e acolher essa pessoa. Pois tem ritmos diferentes. Para quem sabe, eu trabalho dentro do mundo esotérico, e dentro do mundo esotérico existem 7 leis que regem o universo. A terceira delas é a lei do ritmo. Pessoas com altas habilidades, elas apresentam um ritmo mais acelerado, ou seja, a capacidade dela de conectar informações para conseguir compreender o todo é muito maior do que as pessoas que estão ali dentro de uma média. Muitas vezes, essas altas habilidades também se envolvem na forma da comunicação, na forma da produção textual, na forma da matemática, na forma artística. A gente pode ter aí 9 inteligências diferentes. Gardner, que fez essa proposta de 8 habilidades, inteligências múltiplas, foi depois complementado com uma nona, que seria a super habilidade espiritual, que é comum em professores e pessoas que são líderes religiosos, ou seja, aqueles que conseguem guiar pessoas na trilha da vida. E por que eu estou falando sobre isso? Porque a minha forma de operar me fez, por muito tempo, me sentir reprimido. No meu desenvolvimento humano, eu me reprimi para poder me encaixar dentro desse mundo que é o mundo de Maia, é o mundo das ilusões, o mundo onde as pessoas fazem a média e por serem medianos se contentam com isso. Então eu sempre fui um garoto da média e não me reconhecia como alguém que tinha habilidades muito boas ou que era inteligente, porque quando eu ia fazer as provas eu sempre tirava a média. Em poucos casos eu conseguia tirar uma nota acima da média. Depois que eu cresci e pude me mergulhar dentro do autoconhecimento como um pilar fundamental da minha existência, eu pude perceber que eu não era mediano. Eu era acima da média. Porém, a forma como eu me expressava, o ambiente no qual eu estava inserido, no ambiente de escola pública, me impedia de desenvolver minhas habilidades da maneira mais adequada. Então, muito barulho, falta de orientação por parte dos professores, de guiar, ou simplesmente eu não conseguia alcançar naquele momento porque não era o ideal para mim. Então, eu hoje trabalho nessa perspectiva de trazer uma educação de inclusão para que todos que tenham altas habilidades
e os que também não têm alta habilidade possam ser guiados no processo educacional da maneira mais adequada possível. Diante disso, se a gente pegar uma matéria do jornal Nova Escola, a gente tem 5 dimensões para a inclusão, 5 eixos necessários para que não só as pessoas com deficiência, mas os neurodivergentes, como os autistas, os esquizofrênicos, os bipolares, os maníacos, todos essas formas de operação, os borderline, toda essa forma de se operar que é divergente. Divergente, se você pega o filme, é o que diverge, o que é diferente do padrão, da norma, precisam ser incluídos. E muitas vezes o espaço, por não ter diálogo, por não ter a capacidade de fazer uma escuta ativa e identificar o que aquele sujeito precisa, consegue dar o que ele merece. Então, dentro dessa matéria do Brasil, da revista Nova Escola, nós temos 5 dimensões para uma educação inclusiva. Nós temos a gestão escolar, com a cor roxa. O roxo, associado a uma emoção, é a emoção do medo. Ou seja, quem gere pode ter medo porque não sabe lidar com essa situação nova. Então, é preciso incluir dentro da gestão escolar, dentro do plano de político-pedagógico da escola, sem o medo, essa política de inclusão. Quais formas podemos incluir os nossos estudantes? A cor vermelha, que são as estratégias pedagógicas. Se a gente levar isso para uma pedagogia das emoções, do neurodesenvolvimento, o vermelho ali que está associado à comida, ao amor ou até à própria raiva, que é o que eu venho sentindo nesse momento. Eu estou com muita raiva. Nossa, como eu estou com raiva. Porque as estratégias que a rede de Alagoas possui hoje não consegue ter ou dar sustentação, pelo menos por enquanto, ou talvez dê e eu não esteja entendendo da forma correta, porque não existe um diálogo honesto e transparente. Então, eu estou com muita raiva da forma como está se desenvolvendo os acontecimentos na minha vida que está vivendo dentro desse novo sistema. Depois tem o amarelo, que é as parcerias, o amarelo que representa a alegria, outras vibrações. Então, buscar atores externos, por exemplo, aqui dentro da cidade de de Murici, nós temos a Natura. E a Natura existe um instituto, que é o Instituto Natura, que ajuda escolas em tempo integrais a desenvolver estratégias pedagógicas para uma formação de um plano político pedagógico eficaz para que atenda à necessidade dessa pessoa neurodivergente, que pode ser um autista, pode ser um esquizofrênico, pode ser um bipolar, pode ser um borderline, ou pode ser qualquer outra transtorno que está ali colocado no DSM-5 como transtornos neuroafetivos. Em quarto, o verde é a importância da família. Muitas vezes a família não consegue entender o neurodivergente porque ela não tem estudos para isso, principalmente se vem das camadas mais humildes da nossa sociedade. Eles não têm conhecimento, não têm recursos e, para quem desenvolve, por exemplo, transtornos como depressão e ansiedade, a psicanálise traz para a gente 2 hipóteses. A primeira hipótese é de que o núcleo está adoecido e que ele elege inconscientemente uma pessoa para apresentar esse sintoma de forma clara e dizer: sociedade, precisamos de ajuda, esse núcleo aqui não está funcionando tão bem. Ou a segunda é que a pessoa está tão adoecida que ela contamina os membros que fazem parte
da comunidade, do seu primeiro núcleo, que é o núcleo familiar, do seu primeiro núcleo social, que é o núcleo familiar. Ou seja, em todos os casos, o caminho é retirar a pessoa que está adoecida ou adoecendo o núcleo para que ela possa ser tratada de forma individual mais longe. Porém, o que acontece é que muitas vezes a forma como essa família se estruturou, ela se estrutura baseada em dependência emocional. Então, existem vídeos aí na internet que vocês podem dar uma olhada sobre a dependência emocional, que é eu precisar da validação do outro, eu me humilhar para caber no universo do outro e eu não querer desagradar o outro, porque eu preciso ser talvez o filho perfeito, talvez a filha perfeita, porque a família nos obrigou ou nos formou para ser essa pessoa. E essa pessoa que ser a pessoa que traz o desconforto, que gera o desconforto, não é muitas vezes vista como algo legal, porque dentro desse mundo de Maia, você vai ser sempre, as pessoas preferem uma mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. Por fim, o quinto eixo, que é o azul, que é o que estamos tentando ressignificar, que é o sentimento da tristeza, que é o sentimento, não, a emoção da tristeza, que é preciso criar leis e obter decisões judiciais para concretizar de fato essa educação inclusiva. Não que ela apenas fique no papel, mas que ela aconteça dentro do universo real, que ela possa ser feita de forma real. E por que eu estou decidindo compartilhar tudo isso com vocês hoje? Porque eu, como neurodivergente, que estou vestindo os óculos divergentes, enxergo o mundo de uma maneira completamente diferente da média das pessoas. E por causa disso estou sendo impedido ou estão manipulando, o Estado está manipulando a minha mãe, porque eu cheguei vulnerável dentro do Estado. Eu fui formado inicialmente dentro das premissas da escola da escolha, da escola que a gente escolhe estar na escola porque a gente vê sentido para o que ela faz para a gente, que também se permite ser vulnerável e que as pessoas acolhem a sua vulnerabilidade e não a usam como fraqueza, mas a usam como força. E aí, diante disso, eles pegaram essa minha fragilidade e colocaram e atribuíram sem a minha autorização a responsabilidade da minha vida para minha mãe, que é uma senhora de 61 anos que está precisando de cuidados e que não consegue nem estar mais dando conta da própria vida e ficam gerando um terror psicológico nela, porque ela não consegue dar conta de entender os mecanismos políticos que envolvem a minha participação e a minha atuação dentro da rede pública de Alagoas. E é por isso que eu faço esse vídeo, fazendo um apelo para qualquer pessoa do jurídico, do judiciário, que possa me ajudar e me orientar para que eu possa tomar a minha vida de volta. Na primeira tentativa, que foi quando a gestão de forma autoritária me levou para um conselho escolar sem justificativas e eu me posicionei contra aquele sistema autoritário, me deram uma semana de expulsão para eu fazer um repensar pedagógico e ao invés de falar comigo, ligaram para minha mãe para dizer que eu estava descompensado. A segunda vez foi agora que eu precisei me afastar para poder me regular, porque eu cheguei numa escola que não cumpre nenhum tipo de regras estabelecidas, não existe as pessoas fazem o que quer, a hora que quer, aluno sai a hora que quer, como ela não existe uma ordem estabelecida, eu me desorganizei, porque eu, como um neurodivergente, preciso de uma estrutura minimamente organizada. Por causa desse ambiente hostil, me desregularizei e precisava de 7 dias para me reorganizar. Eles aconselharam a minha mãe a pegar 2 meses. Ou seja, este ano eu já coloquei 2 meses de afastamento, 2 atestados de 2 meses, contabilizando 4 meses de afastamento. E se continuar por esse caminho,
eu sei que eles vão acabar usando isso para poder me invalidar como incapaz, quando na verdade eles só não estão conseguindo cumprir com o que a lei diz sobre um processo inclusivo, não apenas na capacidade física e motora, mas também nas capacidades intelectuais, que é por isso que eu peço a ajuda de vocês, internet. Quem puder me ajudar, eu agradeço.